Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito da finalização da preparação do Clube do Remo para o clássico desta quarta-feira diante do seu maior rival, válido pela primeira partida da final do Parazão 2025. A gente sabe do quanto que é importante para o Leão Azul, para a sequência da temporada, esse título do Parazão, e a gente vai conversar com vocês sobre os caminhos que o Remo pode seguir em busca dessa taça. Quero também conversar a respeito da confirmação de mais um desfalque aí para o Leão Azul na partida de amanhã contra o Paysandu, e também falar de algumas mudanças que estão prestes a acontecer no Mangueirão em busca aí finalmente, né, pessoal, dessa melhoria para o torcedor paraense poder acompanhar o seu time do coração, especialmente o Fenômeno Azul. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já vou conversar diretamente com vocês aqui sobre uma informação importante que ontem o Jorge, lá do Meu Poderoso Leão, acabou trazendo sobre algumas mudanças que irão acontecer no Mangueirão. Lembram-se do conteúdo que eu trouxe para vocês ontem ao meio-dia, falando justamente sobre isso, de que iriam acontecer reuniões para trabalhar essa questão da mudança nas catracas e também mudanças ali em relação à política, né, do estacionamento. Isso era uma questão já que estava muito saturado. O torcedor paraense, especialmente o torcedor do Clube do Remo, vem reclamando muito. Não é porque o Remo está numa boa fase na Série B que o torcedor vai esquecer esses problemas. No último jogo, nós tivemos aquele atraso lá que acabou prejudicando o mosaico, justamente porque muitos torcedores ficaram presos nas catracas. Todo jogo do Remo tem esse tipo de problema e mais uma vez aconteceu. Eu vou falar aqui com letras garrafais, essa palhaçada, né, desse travamento das catracas que atrapalha o torcedor do Clube do Remo de entrar cedo no estádio e de poder acompanhar o seu time do coração. Outra palhaçada, vamos dizer assim, letras garrafais, é também os preços abusivos no estacionamento do Mangueirão, especialmente também em dia de jogos do Clube do Remo. Ingressos aí de estacionamento sendo cobrados a R$40, R$50 e que deixa o torcedor, né, azulino revoltado, principalmente pelo fato de logo depois das partidas o torcedor ser expulso praticamente também desse espaço, tendo que sair às pressas ali pela polícia militar, que está cumprindo ordens, diga-se de passagem. Então, ontem aconteceu uma reunião entre o governo do estado, que na minha opinião também tem responsabilidade em tudo isso, já deveria ter tomado uma atitude há mais tempo, junto com os clubes Remo e Paysandu, especialmente, né, para tratar de algumas questões de segurança ali sobre os dois repás, mas já pensando futuramente nessas mudanças que irão acontecer no Mangueirão. A CEL também foi cobrada, porque ela que administra o estádio e, consequentemente, administra as catracas do Mangueirão. Uma reunião para determinar que essas catracas do Mangueirão precisarão ser trocadas, que esse sistema precisa se adaptar ao sistema dos clubes. E os clubes também precisam trabalhar para se adaptar a essas mudanças. Isso é muito importante para justamente ter um respeito com o torcedor paraense que compra ingresso, tá? Que compra esse ingresso. E também, gente, um respeito, né, para quem também está trabalhando ali no espetáculo, porque muitas das vezes o próprio profissional que está ali na catraca, ele não tem culpa do que está acontecendo, ele é muito responsabilizado, ele é xingado, às vezes até agredido, e isso acaba impactando também no seu trabalho. Então é necessário respeitar esse torcedor que pega essa fila e que tem esses problemas para entrar no estádio. Outra questão muito importante, o sócio torcedor. Sócio torcedor pegando fila para entrar no estádio,
não é uma coisa que deveria acontecer. Ele tem um portão exclusivo para ele e todas as catracas do Mangueirão deveriam estar funcionando. Já ouvi relatos de portões do Mangueirão que 2 catracas só estavam funcionando, e isso atrasa muito a vida de quem quer apoiar o Clube do Coração. Outra questão muito importante também para a gente debater, né? A gente sabe aí o movimento que está sendo feito em relação ao pedido para que as gratuidades das crianças deixem de existir, aquela questão de você ter que reservar o ingresso para a criança, ao invés de apenas apresentar a documentação da criança e ela poder entrar no estádio. Está sendo feito um pedido, inclusive, por vereadores de Belém, inclusive o vereador Rodrigo Moraes, que é remista, né, e foi eleito recentemente. Ele está apoiando aí, está fazendo uma solicitação para que o Ministério Público volte atrás nessa decisão e derrube essa questão da exigência dos ingressos de gratuidade para as crianças. É um absurdo, realmente, crianças de colo, crianças de 2 anos, terem que ter o ingresso para entrar no estádio. Existem outras maneiras de você, obviamente, ter a criança ali garantida com segurança dentro da praça esportiva. Sem contar a falta de respeito com os idosos, com os PCDs, com as pessoas, né, com o transtorno do espectro autista. Enfim, são muitos problemas que precisam ser resolvidos para ontem no Mangueirão. Repito, não é porque o Remo está no G4 da Série B, não é porque estamos vivendo um momento positivo que nós teremos que esquecer esses problemas que acontecem no Mangueirão. E claro, depois disso, a gente também seguir aqui exigindo para que os preços dentro do Mangueirão sejam mais justos. Cerveja, alimentação, água principalmente, inclusive tem relatos aí de água que faltou no domingo, no sábado lá contra o Amazonas. Enfim, gente, são muitos problemas. Eu acho que eu já estou aqui uns 10 minutos só citando problemas para vocês. Mas depois de tanta pressão, depois de tantos pedidos, tá? Parece que essa questão aí de estacionamento, de catracas, de gratuidade para as crianças, de água, parece que esse pesadelo está começando a chegar ao fim, finalmente, no Mangueirão, que é um estádio moderno que precisa ter um respeito e um trabalho profissional para atender ao público paraense. Uma outra questão muito importante, principalmente em dias de jogos grandes, como vai ser amanhã no Clássico Repar. A pergunta que eu faço, por que aquele terminal de integração que foi pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, por que esse terminal ele fica fechado em dia de jogo? Por que ele não é aberto para o torcedor sair mais rápido do estádio, para pegar o seu ônibus e ir para casa? Por que o torcedor tem que caminhar todo aquele estacionamento até Augusto Montenegro, até ali a Independência, Transmangueirão, para buscar o seu transporte? Por que aquele terminal fica fechado em dia de jogo? É mais um pedido que nós precisamos, né, fazer, mais uma tecla que nós precisamos bater até ela quebrar, para que as autoridades pensem no torcedor. Não adianta você ter uma estrutura daquela se você não usa. Nós merecemos respeito, não só como torcedores, mas como cidadãos aqui de Belém, que pagamos impostos altíssimos para morar numa cidade, infelizmente ainda sem estrutura alguma, para atender o seu torcedor e o seu cidadão. Bom, agora falando, pessoal, sobre o jogo de amanhã do Clube do Remo contra o seu maior rival, o Leão Azul, que agora há pouco encerrou a sua preparação no Baenão para este jogo. Logo depois do treinamento, o Remo já vai entrar em regime de concentração em um hotel aqui da capital paraense para essa partida. O Remo está escalado para esse jogo e com mais um desfalque confirmado. Ontem a gente conversou aqui com vocês sobre a possibilidade do Felipe Viseu ficar de fora, né? Tinha sentido ali um desgaste muscular. O meu amigo Machado lá do Mundo Azulino tinha trazido essa informação. Eu não tinha conseguido ainda confirmar com vocês ontem, por isso que eu deixei em stand-by essa informação, mas logo depois veio a confirmação aí na imprensa de que ele realmente está fora do clássico de amanhã, e o Ítalo deve ser o substituto natural imediato, é o que a gente imagina para esse jogo. O Adailton também é uma opção para o técnico Daniel Paulista. Então o Remo está definido com o Marcelo Rangel no gol, o Marcelinho na direita, o William Klaus, Reinaldo e o Sávio, lembrando que o Alan Rodrigues segue machucado, Caio Vinícius, Jaderson Pavani, Janderson, Pedro Rocha, Ítalo ou Adailton, tá? Essa é a escalação do Clube do Remo para amanhã diante do Paysandu. O Remo que tem outros 6 desfalques por conta aí de inscrição fora do prazo, né? O Pedro Costa, Camutanga,
o Luan Martins, o Regis, o PH, faltou mais um, o Madison também, né? O Madison também é outro desfalque aí, além do Maxwell, que tá com aquela fratura na clavícula e só volta em torno de 3 meses. E assim, gente, eu acho que o grande segredo para esse primeiro jogo da final do Campeonato Paraense é você ter uma boa cabeça, né? Você ter um mental em dia. Se o Remo entrar concentrado, se o Remo entrar com o espírito de concentração, de aplicação tática e de qualidade técnica em dia, ele tem tudo para sair vencedor. Se o Remo entrar nesse jogo achando que é uma partida comum, achando que o Paysandu tá mal na Série B e que já são favas contadas, ele pode ser surpreendido. Como a gente foi surpreendido, por exemplo, naquele primeiro repar, em que o Paysandu vinha de uma troca de comando técnico, o Luizinho assumiu o time uma semana antes, e o Paysandu deu muito trabalho pro Remo, um jogo muito abaixo do time na época comandado pelo Rodrigo Santana. Então, o Daniel e seus comandados precisam ter muito cuidado com o que é o clássico. E às vezes a atmosfera de fora, né, de campo acaba de uma certa forma influenciando. Tem jogador que sente o clássico e tem jogador que melhora a sua qualidade em dobro. Tem jogador que incorpora o clássico e consegue render dentro de campo. E é muito importante esse primeiro jogo, principalmente para garantir uma vantagem para a segunda partida que vai ser realizada no próximo domingo. Então, como diz Abel Ferreira, né? Cabeça fria e coração quente. Esse é o segredo para você vencer um clássico repá, o mais disputado no mundo do futebol. Fenômeno Azul que sai comprando os ingressos para este confronto. O Remo ainda não divulgou, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, uma parcial de ingressos, mas logo logo deve estar confirmando. Acho até que teremos mais de 20 mil confirmados na primeira parcial aí, porque o movimento nas lojas está muito intenso. Ontem a Remoçada Maior do Norte soltou uma campanha aí de festa, mas é para o segundo jogo, tá, pessoal? O segundo jogo da final, nós teremos aí uma festa aqui, a Maior do Norte está programando para esse segundo clássico da decisão do Parazão 2025. É isso, meus amigos, mais uma vez agradecer a todos vocês que assistiram até o fim este vídeo. E não esquece de deixar o like e de hypar também esse vídeo, tá? Muito importante aí sobre a pontuação do nosso hype. Então deixa o like, hype o vídeo e verifique a tua inscrição, além, claro, de comentar os assuntos disponíveis neste conteúdo. Forte abraço a todos, tamo junto, valeu!